trabalho com o Ministério de Cura e Libertação na igreja. E ano que vem nós estamos nos preparando para um ministério independente, um trabalho independente. E eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas em todos nós, em cada um de nós. E nessa tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da cura da alma. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, porque esse assunto é muito profundo, como libertação também. Mas que Deus, que aprove Deus, sim, nos dê graça para que possamos trazer uma palavra que venha vir de encontro à sua vida nessa tarde. Porque assim como eu, você, quando nós viemos num lugar como este, nós viemos sedentos. Algo nós queremos e precisamos receber. Saiba que Deus vai falar com você em algum momento. Então, fique bastante ligado, porque a gente nunca sabe quando Ele vai falar com a gente, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Queridos, a cura da alma. Para nós começarmos essa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que você já ouviu falar bastante, que são as 3 dimensões do homem. Mas não tem como falar sobre cura sem falar primeiro sobre isso. Nós precisamos entender bem o papel de cada um desses. Nós sabemos que o homem, ele é feito em 3 dimensões. Alguns falam 3 esferas, né? E nós temos então um corpo. Essa parte física que você consegue ver, não é mesmo? Dentro desse corpo ali, o que nós vimos? Matéria. Ele é carnal, é um corpo corruptível, um dia você vai morrer, assim como eu também, né? Que demore bastante, né, irmãos? Bastante, glória a Deus. Mas o dia chega a senha e não conseguimos trocar não, viu? E esse corpo também, ele se chama casa. Os irmãos lembram que lá em Coríntios a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele é uma casa também. Bom, esse corpo, ele precisa de cuidados. Ele precisa dormir bem. Ele precisa se alimentar bem. Ele precisa de exercício físico, goste sim ou não. Precisamos nos exercitar, né? Precisamos, faz parte do nosso corpo. E olha, vou dizer para vocês, eu vou falar umas coisas bem profundas com vocês hoje. É um mandamento de Deus cuidar do corpo. E quando a gente não cuida, a gente está infligindo o mandamento, sabia? Portanto, cuide, bebe bastante água, caminhe, faça exercícios físicos, retire gorduras, açúcares em excesso, cuide do seu corpo. Porque tem muito cristão que está indo para a glória antes do tempo. É verdade. Nós temos uma missão aqui na terra. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, o corpo, ele precisa de cuidados. O corpo, acho que não dá para ver ali. Conseguem ver? Ele vai passar por uma transformação. O nosso corpo vai ser transformado. A Bíblia diz que nós vamos ter um dia um corpo glorificado. Nós temos mais uma parte que é a nossa alma. Essa alma, ela reside dentro desse corpo. Por isso que é chamado de casa. Bom, a nossa alma é onde está a sua mente, o seu raciocínio, aonde estão os seus sentimentos, aonde está os seus desejos, está na alma. Aonde está o seu sistema de crenças, crenças racionais, crenças irracionais. Crenças irracionais são aquelas que você recebeu lá na infância, né, que são involuntárias, que o papai, que a mamãe passou para você, os princípios e os valores que foram estabelecidos para você, também a religiosidade, a religião, aquilo que você acredita, está tudo dentro desse sistema de crenças, e isso está na sua alma. As lembranças, sejam elas positivas ou negativas, estão na alma. Essa alma, ela precisa de cura, e essa alma, ela precisa de vida. Porque se ela não tiver vida, ela fica morta. Capenga. Essa alma, ela precisa de renovação.
Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós não podemos nos conformar a este mundo, e também diz que nós temos que renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Em Coríntios também diz que nós temos que ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Então a mente, queridos, ela precisa ser renovada. Depois nós temos também mais uma esfera dentro de nós, que é o Espírito. Esse Espírito é onde você recebeu a respiração, a vida. Quando Deus criou ali o bonequinho, criou Adão, Ele deu o quê? O fôlego de vida, Espírito. E esse Espírito também é a força vital da sua alma. E é nesse Espírito que eu e você nos comunicamos com o Pai. Sabia disso? É através do seu Espírito que você fala com Deus, que você tem comunhão com Deus, acesso a Deus, intimidade. E foi esse Espírito que lá no Éden, através do pecado de Adão, morreu. Então esse Espírito, ele precisa de oração e palavra. Porque é o que se comunica com o Senhor. Então você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, porque o teu espírito precisa estar em comunhão com o Pai. E o espírito, ele é regenerado. O espírito, a Bíblia diz que passa pela regeneração. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, esse espírito volta a viver, ele ressuscita, ele é regenerado. Então o espírito passa pela regeneração. E aí então, nós podemos ver aqui embaixo o equilíbrio. A alma, ela fica no meio do corpo e do espírito. Então, quando a alma está bem, o corpo está bem. Quando a alma está bem, o espírito está cada vez mais afinado com Deus. Porque nada está impedindo esse acesso. Agora, quando a alma não vai bem, o corpo não vai bem e o espírito também vai apagando. Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, porque os desejos estão na alma. Não tem mais vontade de vir à igreja, começa a se isolar, começa a sentir uma angústia tremenda, uma tristeza. Isso vai abalar tanto o corpo como o espírito. Amém? Seguindo, eu gostaria de desmistificar um pouco a questão da cura. Cura da alma, cura interior. Eu vim de um tempo em que, até os anos 90, se falava muito de cura interior. Depois, o povo começou a inventar um monte de conceito de revelação disso, revelação daquilo e papapá. E aí então, cura interior não se falou mais dentro das igrejas. Deus o livre se falasse em cura interior. Era místico, era herético, não podia se falar sobre isso. Porém, cura interior, a cura da alma, do homem interior, que a Bíblia diz, está na Bíblia. Veja esse versículo aqui. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos demônios, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Livro de Mateus, e é citado em Isaías 53. Vejamos mais esse versículo aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Bom, se doença e enfermidade é a mesma coisa, por que a Bíblia cita tanto os dois juntos? Porque não são as mesmas coisas, né? Não é. O contexto original nesses versículos, enfermidades são as doenças da alma. E doenças são as doenças realmente físicas. Então Jesus estava preocupado com a sua alma também. A Bíblia diz ali,
que ele tinha compaixão delas porque elas estavam aflitas. O que é aflição? Aflição é um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, uma preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa que vai afetar a vida direta ou indiretamente. A aflição é ainda a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática vai acontecer. Por favor, me digam, o que é isso? Depressão. Ansiedade, algo que vai acontecer. Síndrome do pânico. Então, Jesus já tratava esses problemas, gente. Naquela época, ele se preocupava com a aflição. Não existia 2000 anos atrás a palavra depressão, é nova. Era aflição. Você vai ver em vários versículos da Bíblia essa palavra aflição, aflição, depressão, ansiedade. Jesus tinha compaixão porque ele via as pessoas deprimidas, desesperadas. Ele tinha compaixão. Como que cura interior não está na Bíblia? Qual foi o ministério de Jesus? Veja esses versículos de Isaías 61. Vamos nos aprofundar nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, opressão. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão, isso é restauração, as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Claro que essa passagem está se destinando ao povo de Israel, mas tem sentido espiritual para os nossos dias hoje. Deus está preocupado com você, porque através de você virá uma grande geração. E se você for restaurado, se você for curado, a tua geração virá uma geração saudável e abençoada. É o que nós estamos vendo hoje. Mães deprimidas, pais deprimidos, filhos deprimidos. E isso está se repercutindo nas gerações. Doenças emocionais, suicídio, vícios, morte. Por quê? Porque nós faltamos buscar a cura no Senhor. O propósito de Deus, querido, está ali, em 1 Tessalonicenses, é restaurar o homem nessas 3 dimensões. Que o próprio Deus de paz, dê paz, os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala dessas 3 dimensões e nós, por um tempo, nos preocupamos tanto com uma só. Eu vi muito crente nem aí com a alimentação, orando, jejuando, mas morrendo cedo porque não cuidava do corpo. E muito crente também triste, deprimido, assolado, com a vida amarrada. É salvo, mas não tem uma vida plena na terra. O Senhor quer salvar você, mas Ele quer que você tenha uma vida abundante. Por que Jesus disse, eu vim aqui, para que vocês tenham vida e vida abundante. Ora, como que eu sirvo o Senhor Jesus e não tenho uma vida abundante? Não tem sentido. Esse é o propósito de Deus. Queridos, cura interior não é regressão.
O que eu já escutei, não, porque cura interior é regressão, é coisa do inferno, é não sei o quê. Irmãos, eu sou estudante de psicanálise. E hoje eu estou entendendo muito mais ainda o que é cura interior. É a atitude de enfrentar, a cura interior é a atitude de enfrentar conscientemente os traumas não superados do passado, interagindo com as injustiças, rejeições e respectivas reações pecaminosas através dos princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Isso é cura interior, consciente. O que é regressão? É reconhecida como uma ferramenta na ciência, né? Com recursos da hipnose, da parapsicologia, do espiritismo, né? A verdade é que se fundamenta numa direta manipulação demoníaca disfarçada de poderes da mente ou métodos científicos. Você fica inconsciente e alguém manipula você, faz você voltar lá naquele trauma que você teve, mas você está inconsciente. Cura interior, você está consciente. Conversando comigo, eu vou mostrar para você uma cura interior na Bíblia, tem várias, mas hoje eu vou mostrar uma para você, de alguém que você conhece muito, e talvez você nunca olhou por essa perspectiva. Bom, vamos entender então a dor, vamos fazer um diagnóstico. Dentro de cura e libertação, nós trabalhamos muito com mapeamento, com diagnóstico, porque você precisa descobrir a dor, você precisa descobrir de onde ela vem. Aqui está um desenho bem típico, a gente tem uma árvore, para cá, uma árvore, aqui tem raízes, o tronco e as folhas, os galhos. Bom, o primeiro que nasce é aqui, ó, é a raiz. Na raiz, vamos supor que aqui seja você, tá bom? É você aqui, ó. Aqui está a sua raiz, o tronco, depois vem os galhos e as folhas. Aqui na raiz é onde reside a dor, é onde você tem a dor. O que tem aqui? As feridas do passado, as carências afetivas que você teve na infância, na adolescência, as experiências boas ou ruins do passado ficam tudo aqui na raiz, e os ensinos que você teve, as crenças que você teve. Com tudo isso aqui, você vai construir o tronco. Esse tronco vai ocasionar o quê? Os problemas que são resultantes hoje. O que problemas são esses? Os problemas emocionais, o pecado, as decisões erradas que fazemos, por conta dos ensinos do passado, das experiências. Vocês estão entendendo? As crenças irracionais, fica tudo aqui. E o que fica aqui em cima, que é o que mais a gente vê, que é os galhos? As consequências presentes: medo, ira, vícios, confusão, ansiedade, culpa, depressão, problemas físicos, psicomáticos e lá vai. Aí a pessoa diz assim, mas pastor, eu estou com depressão. Querido, isso é só febre. O seu problema está aqui embaixo. Ó. Opa, passei demais. Volta. O problema está aqui, ó. Isso tudo aqui vai gerar isso aqui, que vai gerar isso aqui. Então, para você ser curado, aqui, ó, tem que vir aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O inconsciente humano, a caixinha da lembrança. Sabe, todo mundo tem aquela caixinha de foto, não tem? Você lembra as fotos que está lá? Óbvio que não. Mas se você pegar a caixa e não consegue lembrar, isso foi aquele dia, essa viagem, foi aquilo. É isso que o Espírito Santo faz quando nós ministramos cura. Ele acessa a caixinha da lembrança, mas ele pega a foto certa. Entendeu? Ele vai lá e pega a fotinho certa para curar você. Nós precisamos então fazer uma análise em 3 aspectos importantes da nossa vida. Experiências negativas do passado. Se você tiver um papel e quiser escrever e ir lembrando conforme eu estou falando, faça isso. Feridas do passado e os ensinos contaminados do passado. São 3 aspectos importantes que você deve levar em conta para você começar a entender essas dores que estão dentro de você. As feridas, elas precisam da cruz de Cristo. Os pecados, eles precisam do perdão de Cristo, da cruz. E as crenças irracionais, elas precisam ser transformadas pela renovação da sua mente. Não tem outra forma.
Agora vamos fazer uma análise rápida, bíblica, a respeito da cura. Eu quero falar sobre Moisés, um líder que foi restaurado. Quando você ouve falar de Moisés, você só lembra da passagem do Mar Vermelho, das pragas e tal, mas ninguém para analisar como é que foi a vida de Moisés antes dele ser o grande libertador do povo de Israel. Quem foi Moisés? Primeiro, ele nasceu sob uma ameaça de morte. Todas as crianças que nasceram naquela época, Faraó mandou matar, com medo de que viesse esse libertador e resgatasse o povo. Então ele já nasceu sob a ameaça de morte. Imagina você, quantos psicólogos nós temos aqui dentro, por favor? Temos uma psicóloga. Isso. Na gestação, na gravidez, nós sabemos o que nós mães passamos para os filhos. Certo? Você imagina a mãe de Moisés o que passou. Sabendo que tinha uma ameaça de morte, sabendo que a criança ia nascer, sabendo que ela ia ser morta. Tudo o que ela sentiu e o que ela passou para ele. Segundo, foi retirado do lar e colocado à deriva do rio Nilo. Nasceu, tiveram que esconder. Isso tudo a criança sente, gente. A psicologia explica isso. Colocaram dentro, colocaram no rio, pensa, ele chorando, com frio, com fome, o rio se batendo todo, a criança, certo dia, não sabia nem o que estava acontecendo. E de repente, a filha do faraó pega ele do rio, mas como é que ela ia criar aquela criança? Ela não podia amamentar. Estava ali Miriam, ela soube da história, então ela entregou de novo para que a mãe de Moisés amamentasse ele, para que a mãe de Moisés cuidasse dele por aquele tempo. Depois, ele sai do desmame e volta para o palácio do faraó. Olha que coisa, né? Isso não causa trauma numa criança? Claro que causa, e vocês vão ver depois. Ele volta para o palácio de Faraó e sofre novamente o trauma de ser afastado da família. É criado como um egípcio, mas ele sabia que ele não era. Isso dá uma crise de identidade. Moisés cresceu vendo o seu povo escravizado, mas ao mesmo tempo ele era o príncipe do povo que o escravizava. Olha só, que confusão. Que crise de identidade, não é? Foi profundamente abalado pela rejeição ao ver um egípcio maltratando um compatriota. E quando ele vai tentar separar, vem aquela fúria toda dentro dele, porque ele sabia que ele seria o libertador. E o que aconteceu? Ele acaba matando. E às vezes é isso que a gente faz na nossa vida. Em determinados momentos, vem aquela atitude violenta, vem aquela atitude de ira, vem aquela atitude de querer se esconder. E por que eu ajo desse jeito? Por que eu sou assim? São coisas que não estão resolvidas dentro de você. E aí você ora, e você jejua, e você procura isso, e procura aquilo, e nada resolve. Você tem que curar a raiz. Ao separar uma briga, olha só, entre o hebreu, novamente ele foi atingido no ponto fraco dele. Olha só o que ele fala, o hebreu. Quem te constituiu a ti, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Novamente, a ferida dele vem na cara. O que acontece? Ele foge. Ele vai embora para o deserto e desiste do sonho de ser o libertador do povo. O que nós fazemos quando a gente está com depressão? Fuga. A gente foge para os medicamentos. A gente quer desistir de tudo. Eu fui há 22 anos atrás, eu tive uma depressão profunda, posso falar isso com muita autoridade. Quis desistir do meu emprego, quis desistir de tudo. Queria me enfiar dentro do quarto e ficar lá. É essa a atitude do depressivo. Após 40 anos, vejam, 40 anos ele ficou lá no seminário do pastor Jetro, lá do sogro dele. Ficou lá. O homem que era para ser o libertador, desistiu de tudo, chega, deu. Se escondeu, ficou lá, sendo tratado. Depois de 40 anos, vai o Senhor e chama ele na sarça. E entrega de novo a missão para libertar o povo. Mas por conta da rejeição que ele sofreu, o que ele faz? Ele se sente incapaz, inadequado para a tarefa. E ele faz o quê? Ele rejeita, ele recusa o chamado de Deus. Ali ele vai vomitando a forte dor da decepção de 40 anos atrás. E o que ele diz? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Para ir a Faraó e tirar lá do Egito os filhos de Israel?
Imagina eu que saí de lá, do jeito que eu saí, não. E aí Deus faz uma coisa tremenda. Aqui é uma ministração de cura. O pessoal que ministrou comigo no Rever vai agora relembrar isso. Olha Deus ministrando cura em Moisés. Ele diz assim, e com ato profético ainda, né? Ele diz assim, Moisés, pega a sua mão e coloca no seu seio, aqui no peito. Ele coloca, diz, agora retira. Quando ele tira a mão, está toda leprosa. O que significa lepra na Bíblia? O que Deus estava querendo falar com ele ali, gente? Havia lepra no coração dele. Estava ali uma raiz, a raiz de toda a insensibilidade ministerial de Moisés estava ali. E Deus estava dizendo, eu sou Deus que posso curar você. Aí ele coloca a mão de novo e a mão sai curada. Deus está falando, Moisés, ei, eu posso curar essa ferida de rejeição, de abandono que sai dentro de você. Sabe por quê? Ele se sentia inferior, vocês sabem a história. Ele se sentia inferior, inadequado para a missão. E Deus fala, Moisés, eu sou Deus que posso curar você. Depois Deus manda ele pegar o cajado e jogar no chão. Existem várias explicações, mas dentro da cura, quando ele joga esse cajado no chão, se transforma em serpente, a Bíblia diz que Moisés ele começa a fugir, se esquivar daquela serpente. E é interessante, porque Deus pede para que ele pegue a serpente pela cauda. Desde quando? Deus que sabe todas as coisas ia mandar alguém pegar uma serpente pela cauda? Você não tem que pegar pela cabeça? Por que ele manda pegar pela cauda? Deus estava tratando ele ali. O que Deus queria? Deus estava colocando Moisés face a face com o seu passado. A serpente era um símbolo do Egito. Os faraós, eles tinham na mitra o desenho de uma serpente. Então Deus estava dizendo, Moisés, você precisa encarar o seu passado. Você precisa resolver o passado. Quando ele pega pela cauda, a Bíblia diz que ela se transforma o quê? Ela se transforma no cajado de Moisés de novo. Dependência. Nós precisamos depender em Deus. É como se Deus falasse assim para ele, ó, até quando, Moisés, você vai ficar fugindo desse teu passado? Até quando você vai ficar fugindo dessa serpente? Vale a pena, Moisés, você viver dessa maneira? Troque o nome de Moisés e coloque o seu agora. Até quando você vai ficar fugindo do seu passado? Até quando você vai viver dessa maneira? Com medo, rejeitada, travado, bloqueado, deprimida, com depressão, ansiedade. Até quando? O passado dele, Deus estava dizendo, estava redimido nas mãos dele, quando ele pegou o cajado. Você precisa, querido, enfrentar os seus medos como Moisés enfrentou. Você precisa enfrentar as suas vergonhas. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei a sua história. O seu passado precisa ser redimido através do sacrifício de Jesus Cristo. A alma precisa ser conquistada, você sabia? O livro de Êxodo fala da experiência da salvação. O deserto não é o nosso destino. Muitos estão morrendo no deserto. O povo de Israel era para sair do Egito, atravessar o deserto durante alguns dias e seguir em frente para Canaã, para a terra prometida. Ficaram 40 anos, 4 gerações ficaram ali, morreram. Se ficar no deserto, morrem. O deserto é um lugar só para ser provado por um tempo. Deu. O objetivo do deserto é mudar a nossa mentalidade de escravo, lá do Egito, do mundo, e tirar o Egito de dentro de nós. O problema é que a maioria dos cristãos estão morrendo no deserto, ficando no deserto. Como é que o povo reagia? Ah, porque lá no deserto era melhor. Ah, porque lá no deserto não sei o quê. Ah, porque... Sempre olhando para trás. E agindo como um escravo. Não, queridos. Nós temos que seguir. Nosso destino é a Canaã. O livro de Josué tem muitos princípios que falam sobre libertação. No nosso curso de cura e libertação, nós vamos estudar o livro de Josué. Aqui eu quero falar rapidamente sobre o primeiro capítulo. Tem coisas tremendas. A Canaã é a tipologia da nossa alma. A terra de Canaã emanava leite e mel. Quem de nós aqui não quer ter paz? Prosperidade. A Bíblia diz que 2 homens carregavam um cacho de uva, de tanta prosperidade que tinha naquela terra. Porém,
ela precisou ser conquistada por Josué e pelo povo. Venceu os inimigos porque ela estava ocupada. Esses inimigos estão dentro de você. Quais são os inimigos que você precisa vencer hoje para conquistar essa terra que é para emanar leite e mel? O caminho da conquista, então. O povo, para possuir a terra, eles precisaram atravessar o Rio Jordão. Vinha o deserto, Rio Jordão, Jericó. Jericó já é um outro estudo. Canaã. O Rio Jordão, a Bíblia diz que ele significava lugar baixo, lugar mais baixo. Ou seja, para nós, em cura, o lugar mais baixo significa o caminho da humilhação, o caminho do quebrantamento, o caminho do reconhecimento. Quando nós começamos a reconhecer as nossas dores, nós precisamos reconhecê-las. As nossas fraquezas, esses conflitos internos que estão dentro de você, esses medos que você sente, para que você possa conquistar. E aqui estão 6 princípios para nós destruirmos essas fortalezas da nossa alma. O primeiro, emancipação. Moisés morreu. Deus chama Josué, é com você. Mas é com você agora. Ele saiu da sombra da liderança de Moisés, ele sempre foi obediente, submisso, agora era com ele. Um exemplo bem clássico disso é o casamento. Como é que começa o casamento? Com emancipação. Deixará o homem pai e mãe e se unir-se à sua mulher. O que significa isso? Você precisa parar de depender das pessoas. Você precisa aprender a buscar a cura no Senhor. Nesse momento você vai precisar de ajuda, mas depois segue o teu caminho. Nós ficamos sempre ali encostados no pastor, na pastora, no discipulador, no GP, e a pessoa nunca muda de vida, nunca segue em frente. Emancipação. Busca a cura, a libertação e cresça. Iniciativa. O Senhor falou para Josué: Moisés agora é morto, levanta-se. Se levantar, tomar atitude, criatividade para fazer as coisas acontecer. Vai ficar quanto tempo aí parado ainda? Se eu não tomasse uma atitude na depressão, eu estaria lá até hoje. Eu saí do buraco porque eu tomei iniciativa. Ah, pastora, você não conhece a minha vida e você não conhece a minha. Cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua dor, mas você tem que ter iniciativa. Se levanta. Moisés está morto, Josué. Agora é contigo, levanta. E aí? Qual é a próxima? Superação. Passa esse Jordão. O Jordão era difícil de passar. Passa o Jordão. É tempo de superar os limites, os medos, os traumas, enfrentar os nossos desafios, gente. A igreja do Senhor precisa tomar essa iniciativa, essa atitude. Serviço. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés será seu. Mas é serviço, trabalho. Nós queremos ser curados, nós queremos ser livres, mas nós não fazemos a nossa parte. Você tem que fazer a tua parte. Tem que ter esforço. Vai exigir trabalho da sua parte. O primeiro passo para a cura depende de você. Depende de nós. Não depende das pessoas, não depende da família. Ser versátil. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, ele está dizendo, é teu. Mas seja ágil, seja rápido, está sujeito a mudar, disposto à mudança. Às vezes nós queremos a cura, a libertação, mas não queremos mudar. Queremos permanecer do jeito que está e que as pessoas nos ajudem. Você tem que estar sujeito à mudança. E o último, constância. Esforça-te e tem bom ânimo. E eu, Senhor, estarei contigo. Nós queremos que Deus faça tudo para a gente. Eu quero que a minha família faça por mim, o meu pastor, a minha igreja. Esforça-te. Deus falou para Josué, esforça-te primeiro, tenha motivação, se motiva, rapaz, e eu sou contigo. Por isso que a gente não sai da depressão, por isso que a gente não sai do buraco. Esforça-te, meu irmão, e tenha bom ânimo, e o Senhor é contigo. Haverá dias bons, mas também tem dias maus. Nós precisamos estar constantes em Deus, esforço e motivação.
mente renovada na palavra. Nesses versículos aqui, ele fala o seguinte para ele: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, e tenha cuidado de fazer tudo conforme a lei. E Deus fala o seguinte para Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, olha só, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, tem um então aqui, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Sabe o que está faltando para nós, irmãos? A grande chave para as fortalezas da nossa alma caírem é ter um relacionamento devocional com a palavra. Não é só ler, é buscar no Espírito Santo a revelação da palavra de Deus. Hoje nós precisamos, a gente pede muito avivamento. Senhor, manda o avivamento. Avivamento sem reabibliamento não existe. A igreja do Senhor não lê Bíblia. Lê, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Isso é ler. Não, o Senhor é meu pastor. Tu é meu pastor, Senhor, tu cuidas de mim. Nada me faltará, nada. Poxa, mas a Bíblia diz que é nada. Entender por que deitar em verdes pastos. Por que ele fala isso? O que o salmista está querendo dizer? Buscar em Deus revelação. As coisas virão à existência quando nós concordarmos com Deus. O centurião: Jesus, não precisa ir na minha casa. Basta só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Bíblia, gente. Quer ser curado? Bíblia. Tempo com Deus. Foi assim que eu recebi cura. Foi assim que eu fui liberta das medicações. Um ano, quando eu comecei o desmame na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, eu percebi que eu não conseguia viver mais sem as medicações. E o Espírito de Deus falou forte ao meu coração: quem é o teu Espírito Santo? Quem é o teu domínio próprio? Quem é a tua paz? Quem é a tua alegria? Essas medicações. Foi aí que eu entendi, foi aí que eu busquei em Deus, foi aí que eu tomei atitude, foi aí que eu disse: eu vou atravessar esse Jordão, eu quero essa Canaã, eu quero essa terra que emana leite e mel, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero dormir sem medicamento, eu quero sorrir sem medicamento, eu quero viver. E eu levantei do poço e agarrei a corda que todo mundo jogava, eu queria morrer. E aí a Bíblia, a palavra de Deus, se fez parte de mim. Eu peguei a palavra e eu confiava em cada versículo que estava escrito nela. E assim a minha vida tem prosperado em Deus, em paz, em alegria. Você também pode? Não, pastora, cada ser humano é um ser humano, cada contexto, tudo bem, mas a Bíblia é uma só. Pode ser que com você os critérios serão diferentes, porque você é um ser humano, eu sou outro, mas a Bíblia é um só, Deus é um só, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele é imutável. Nós temos que ter um reabibliamento, voltar para a leitura da palavra, voltar para o joelho no chão, voltar para com o tempo com Deus. É isso que a igreja precisa. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu fores. Fique de pé. Aleluia. Feche seus olhos. O que está te atemorizando hoje? O que está bloqueando você hoje? Essa angústia, essa tristeza, esse desânimo. Muitos aqui talvez tentaram ou pensaram em tirar a sua própria vida. O que está angustiando a tua vida hoje? Nós não podemos fazer nenhum processo, não temos nesse momento tempo para isso, mas eu só quero orar para que o Espírito Santo conforte e console você. E para que você saia deste lugar em paz e com esperança.
Tem solução para você. Tem solução para você. Senão o sacrifício de Jesus seria em vão. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade de poder pregar o teu evangelho. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tu estás neste lugar. Eu sei que o Senhor tem vida abundante para essas pessoas. Senhor, começa nesse momento, Espírito Santo, convencê-los. Convence agora essa alma a se entregar totalmente, a tomar uma iniciativa hoje. Tem esperança para a árvore. Há esperança para a árvore, ainda que cortada. Há esperança para ti, meu irmão. Espírito Santo de Deus, começa agora a renovar a esperança dentro dessa pessoa. Começa agora, Senhor, injetar vida. Começa a injetar, fluir rios de águas vivas desse interior, para que ele veja que a cura está próximo. A cura é um processo. É um processo. Toma posição hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Gente, cura interior é um processo. Muitas pessoas falam, pastora, mas Deus não pode me curar instantaneamente? Pode, mas Ele não vai ferir os seus princípios. Você precisa resolver o seu passado. E quando você resolve o passado, você amadurece, você cresce. Deus quer dar crescimento para você. Porque se Ele só te curar assim, os legados, as dores não são resolvidos. E você se torna um filho infantil. Ele quer tornar você um filho maduro. Então, cura tem processo. Vocês viram na vida de Moisés? Tudo que estava na árvore aconteceu na vida de Moisés. Moisés precisou resolver as crenças, porque ele aprendeu a cultura egípcia. A religião egípcia também ele aprendeu. Moisés precisou trabalhar a experiência de ter matado um homem que o traumatizou demais. Moisés precisou trabalhar a ferida de ser tantas vezes afastado da família e rejeitado até mesmo pelo seu próprio povo. Vocês estão entendendo? Cura tem processo. E o processo tem tempo. Na vida de Moisés foram 40 anos. Talvez na sua vida seja de 1 ano, seja de meses, mas é um processo. Você precisa tomar essa decisão. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Vamos dar mais um... Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.